Olá, começa mais um Café com o Presidente e hoje a gente vai falar de alguns projetos que vão tramitar na Casa nos próximos meses, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Rafa, tudo bem? Tudo bem, Vancini? Olá a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los. Rafa, essa Lei de Uso e Ocupação do Solo, qual é o trâmite do processo até que ela chegue aqui na Câmara? Bom, Vancini, a Lei de Uso e Ocupação do Solo é uma lei bastante importante, é uma lei complementar ao plano diretor, que nós discutimos o ano passado, plano diretor que define o crescimento da cidade, para onde a cidade vai crescer, e a Lei de Uso e Ocupação de Solo define os zoneamentos das cidades. Hoje nós temos mais de 18 zoneamentos, vários tipos de interpretações diferentes, e é uma lei bastante ultrapassada, uma lei de 1988, ou seja, uma lei bastante antiga. Vários vereadores e prefeitos que passaram, tanto pela Câmara quanto pela administração, colocaram emendas e essa lei foi se tornando uma lei bastante emendada. E por ser uma lei ultrapassada, uma visão bastante antiga que nós tínhamos, porque antigamente nós tínhamos aquele conceito de centro da cidade e periferia. Hoje não existe mais isso. Hoje cada região tem a sua centralidade. Por exemplo, vou pegar aqui, citar como exemplo o distrito do Ouro Verde tem a sua centralidade, o distrito do Campo Grande tem a sua centralidade, Souza, Joaquim Egídio, Padre Anchieta e assim por diante. Então hoje o conceito de um bairro é ter a sua centralidade. E a Lei de Uso e Ocupação de Solo está sendo discutida, revendo todo o zoneamento da cidade, criando essas novas centralidades, ou seja, onde você mora, você resolve o seu problema, você tem uma padaria, você tem um açougue, você tem uma farmácia, uma papelaria, ou seja, você tem os pequenos comércios ali atendendo a população do bairro. Isso está sendo discutido tanto na Prefeitura e nós teremos também a audiência pública realizada pela Prefeitura, e aí depois será encaminhada à Câmara Municipal para discussão aqui, audiência pública com a população e discussão entre os vereadores. Mesmo sendo o ano eleitoral, as audiências ocorrem normalmente? Sim, nós temos a obrigação, independente de ano eleitoral, nós temos a obrigação de cumprir a nossa função. Então essa lei chegando, e também chegará a Lei de Desenvolvimento Ordenado, ou seja, são as áreas que estão em perímetro rural, que irão para o perímetro urbano, também estarão sendo discutidas aqui na Câmara. Isso acontecerá audiências públicas, esse debate acontecerá com a população e os vereadores poderão debater e fazer a votação, independentemente de ano eleitoral. Outro projeto é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que é obrigatória ser votada pela Câmara, mas ela é encaminhada pelo Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, obrigatoriamente o prefeito precisa encaminhar no primeiro semestre, e a Lei do Orçamento até no segundo semestre, até o final de setembro. São leis importantes, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias dá um direcionamento de onde será investido o orçamento do próximo ano. É um momento importante, onde a população, junto com os vereadores, poderão fazer a discussão. Nós fizemos uma audiência pública com a participação da população, onde a população também pode sugerir onde será investido. Então, trazer as demandas do seu bairro, da sua região. Isso é um projeto bastante importante, de grande importância para o município, para as regiões da cidade, e aí a participação popular tem crescido a cada ano, Vancini. A partir do momento que nós, inclusive, ampliamos essa participação através da TV Câmara, a população podendo participar da sua casa, isso tem aumentado. Então, os vereadores têm debatido isso junto com a população, e depois nós debateremos com os vereadores para a votação. Existe uma relação entre essas duas votações? Sim, a Lei de Diretriz Orçamentária, como eu disse, você tem um direcionamento aonde será investido o orçamento do próximo ano. Você tem, é uma lei mais grosseira, dirigindo onde será aplicado o orçamento, quanto na saúde, quanto na educação,
quanto na assistência social, segurança pública, e depois você tem isso mais esmiuçado na lei do orçamento, na lei orçamentária, né? Aí o orçamento sim detalhará, por exemplo, o que será investido na saúde, o valor e como será investido. Mesma coisa na educação. Então, a lei de orçamento orçamentária é uma lei mais detalhada, mas a lei de diretriz orçamentária dá esse direcionamento. A Câmara ela vem passando por um processo de digitalização dos documentos, visando uma economia. Como vai ser esse período, que vai ter um período de teste mais ou menos um ano? Como vai funcionar isso, Rafa? Vancini, nós, assim que assumimos a Câmara Municipal, aqui em 2015, nós iniciamos toda essa reforma, reforma administrativa, reforma estrutural e também nessa parte de tecnologia de informação, nós também temos investido, gerando economia, mas nós precisamos aí atender a população com mais qualidade, com transparência. E o processo digital é uma forma de economizar papel, uma forma sustentável, você vai gerar economia de forma sustentável, protegendo logicamente o meio ambiente. Então todo o processo aqui, desde um projeto de lei, indicação, requerimento, irá ser tramitado de forma digital, ou seja, o vereador do seu gabinete, ele fará um protocolo, fará o documento no computador, encaminhará ao protocolo através da internet, de forma digital, e esse processo irá tramitar nas comissões, entre os vereadores de forma digital, e aí depois nós votaremos também de forma digital com painel eletrônico, os vereadores poderão declinar o seu voto. Lembrando que tudo isso, todo esse processo também aumenta a transparência, porque a população terá isso de forma online. Então, a partir do momento que o vereador protocola um documento, ele já estará no sistema à disposição de toda a população. Isso agiliza o processo do trâmite também? Além de agilizar esse processo, que tramitará de forma mais rápida, você não precisa ficar levando o documento de um setor para o outro, de um gabinete de vereador para o outro. Isso facilita, dá uma agilidade maior, né? E a transparência, porque você, a partir do momento que você anexa um documento naquele processo, ele automaticamente já está à disposição da população, diferentemente de um documento em papel, que você protocola até ir para o setor e fazer a digitalização para colocar à disposição da população, isso passa alguns dias, algumas semanas. Então isso dará uma agilidade de forma muito mais transparente. No mês de maio agora, o atual governador de São Paulo esteve aqui em Campinas. O senhor conversou com ele, outros vereadores conversaram com ele, reforçaram os pedidos que foram feitos naquela reunião antes dele tomar posse? Vancini, nós recebemos o governador aqui, eu acho que é um momento importante, primeira vez que ele está em Campinas, que ele veio para Campinas como governador, já no seu papel de governador, e nós reforçamos alguns pedidos. Dentre os pedidos, a alça de acesso para a rodovia dos Bandeirantes, que atenderá tanto o distrito do Ouro Verde quanto o distrito do Campo Grande, toda a cidade de Campinas, a população que passa pela estrada, pela rodovia dos Bandeirantes. E também nós reforçamos e encaminhamos uma minuta de projeto de lei para a criação do cartório do Ouro Verde e do Campo Grande. Essas duas demandas têm sido bastante cobradas através da população, do nosso mandato. Nós estamos cobrando o governo do estado exatamente para que, como distrito, nós possamos aí reivindicar aquilo que é de direito, né? Essa alça de acesso atenderá aí mais de 500 mil habitantes e também os cartórios, os dois cartórios atenderão também essa população. Então são duas demandas totalmente necessárias e que somente o governo do estado pode fazer por nós. Tá já, Rafa, a gente está terminando. Só quem nos assiste, acho que para o senhor deixar um pouco mais claro para quem nos assiste, é um ano eleitoral, mas os trabalhos não param, né? O ano eleitoral, embora o debate aqui aconteça, né, em torno das eleições, candidatos a presidente, governo de estado, Senado, mas o trabalho da Câmara nós temos a obrigação de continuar. Nós temos os expedientes dentro das sessões legislativas que acontecem e acontecerão, esses debates são naturais,
Mas na parte que nós votaremos os projetos que são importantes para a cidade, todos os vereadores têm a sua obrigação e a sua responsabilidade. Isso será cumprido através do regimento interno. Tá já, Rafa. Se tiver mais algum recado final? Só convidar a população a continuar participando conosco. Obrigado, Vancini. Obrigado. Esse foi mais um Café com o Presidente. A gente se vê semana que vem.